Olá, alunos! Vamos começar a nossa semana 2 do PET 1 de Filosofia, Plano de Ensino Doutorado, terceiro ano. Essa semana tem como tema Natureza e Cultura, que são temas que nós estudamos no primeiro, no segundo ano, sempre retoma. É uma perspectiva de retomada aqui e de continuidade aquilo que foi da semana 1, em que retomamos a questão da história da filosofia, do senso crítico, da atitude do saber filosófico e científico. Então a característica principal dessa semana é identificar e responder o que é o ser humano. Sempre quando falamos de natureza, não é simplesmente meio ambiente, não é aí em relação ao que vemos, ao que percebemos fisicamente em tudo, mas é no sentido filosófico, em que na semana anterior nós pudemos retomar e ver lá sobre a questão dos pré-socráticos, em que sempre buscavam a origem das coisas, o princípio, o que surge o universo. Então a natureza é aquilo que é natural, que é princípio, o que constitui, que é essência, e o que é a essência do ser humano, e o que determina, ou o que evolui nele, que mostra que é cultura, né? E a relação dos dois. Ao mesmo tempo há um conflito e há uma relação também, né? E interessante nesse sentido que nós somos seres de convivência, né? De busca e um ambiente sempre de empatia para a comunicação, não só uma comunicação natural, igual todos os animais fazem, né? Uma comunicação aí instintiva, natural, mas a nossa linguagem, diferente de todos os animais, seres, o ser humano tem uma linguagem também de evolução, de abertura, de mostrar o ser que ele está no mundo, que o faz cada vez mais evolutivo e aberto, e de criação também, sempre criando essa capacidade de criar, de mudar as coisas, né? Por isso que a gente diz, né, toda geração que vem, ela muda o estilo de linguagem, os símbolos, elementos que vai mostrando assim, por exemplo, que a gente vai ficando mais velho, né? Vai ficando ultrapassado, sempre as novas gerações vão dizendo, não, tio, você já está ultrapassado, porque as vivências são outras e elas vão constituindo uma nova linguagem, novos significados, novos símbolos, e isso mostra toda essa questão cultural do ser humano. E quando falamos de cultura, não estamos falando de arte apenas, de música, de tudo aquilo que representa aí nos meios de comunicação, ou nesses lugares que a gente sempre diz tradicionais, né? No museu, no teatro, no cinema. Mas a cultura, ela perpassa toda a vivência nossa, realmente de relação com o mundo, o jeito que a gente relaciona. Já a gente vai ver com detalhe, nessa parte 1, nós vamos ter essa síntese do que é esse conteúdo da semana, e na parte 2, para quem tem essa preparação em especial para o Enem, vai perceber com mais detalhe, porque sempre aparece no Enem as questões tanto de filosofia como de outras disciplinas que perpassam principalmente a relação desses dois conceitos, viu? Então é muito importante. Então na natureza nós temos aí o plano da não liberdade, o que é natural, que a gente pode citar até o exemplo do voo do pássaro, né? Nas músicas, muito no nosso linguajar, a gente diz ser livre como um pássaro. Mas aqui, filosoficamente, olhando e analisando, o pássaro não é livre, né? Por quê? Porque ele é determinado.
o instinto dele é voar. Então ele tem a necessidade de voar, porque faz parte dele. Então é uma necessidade, é algo determinístico da essência, da característica dele. E o ser humano, não. Agora, quando o ser humano voa como ser humano, aí sim, ele é livre. Não como o pássaro. Como o pássaro, o pássaro ele não pode dizer, eu não vou voar mais, não, cansei esse negócio de voar. Não, e o ser humano pode, ele cria, ele modifica, ele cria asas, motores, ele cria vários, hoje nós temos pessoas aí que fazem vários esportes e desafia os limites, né? O pássaro, ele não desafia, mesmo que ele faça coisas assim que ao nosso olhar é extraordinário, mas faz parte da natureza dele. E não é parte da natureza do ser humano voar. Então quando ele voa, ele é livre como um ser humano e não como um pássaro. Entenderam a diferença? Então não basta só dizer que eu voo livre como um pássaro, porque o pássaro não é livre, faz parte da natureza dele voar. Aquilo que é parte da natureza, igual nós, o ser humano é da natureza dele, ele é fraco, ele não tem garras, o corpo dele não é forte o suficiente para enfrentar determinadas situações animais, ele precisa se vestir, precisa usar muitas técnicas. Então a fraqueza é da natureza humana, mas a capacidade intelectual dele faz ele criar cultura, né? Então, com os avanços tecnológicos e científicos, o ser humano se distanciou da natureza e se configurou como um ser não natural, ou pelo menos antinatural. Isso quer dizer o quê? Que nós, é natureza nossa essa fragilidade. Quando a gente cria situações a partir das técnicas, tanto uma proteção como algo que vai mudar uma ferramenta, nós não conseguiríamos escalar determinados lugares no meio ambiente se a gente não criasse, por exemplo, ferramentas que nos possibilitassem isso. Tanto veículos que nos ajudam, como ferramentas de escalar, por exemplo. Então ele acaba sendo um ser não natural, porque ele não fica preso aos limites, ele ultrapassa o limite. O que é o ser humano nesse sentido? A busca por humanização. O humano é aquele que ultrapassa os limites, mas ultrapassar os limites não pode ser pensado de forma irracional, para destruir, mas é para evoluir, para criar. Aí a gente tem essa abertura de poder dizer que o ser humano é para o bem ou para o mal, mas não podemos dizer que para ser para o bem é algo que é da sua natureza. Não. Se existe o mal, que muitas narrativas aí na história tentaram, principalmente religiosa, tentaram buscar essa explicação ontológica aí de um ser que está à parte ou que provoca, tirando a responsabilidade do ser humano, ele tende a esses dois aspectos. E dizer o que é ser bom ou ser mal já é algo assim da cultura, da moral que é estipulada, né? Porque na sobrevivência, a luta entre seres, quando a gente vê os animais lutando por sobrevivência, isso é algo natural, como ser humano. Mas quando ele cria regras para que as pessoas não possam se matar aleatoriamente, então ele está humanizando, ele está fazendo com que a sociedade ela possa se evoluir além da natureza. Então humanizar-se é ir além da natureza, respeitando o que é natural, né? Porque a gente não pode fazer um passo para a superficialidade, que aí é outra questão, mas que o humanizar é o ser cultural, cultivar, é aquele que busca
criar meios para superar os seus limites, para evoluir, para relacionar-se com o mundo. É claro que quando a gente pega século XVI, o conhecimento é o poder, temos que explorar vários adjetivos, até verbos de ação para que o ser humano seja o dono do mundo, tinha sentido lá naquela época. Hoje a gente vê que vários caminhos que o ser humano escolheu levaram a grandes tragédias, tanto de guerras como de destruição, que até hoje nós colhemos frutos negativos nesse sentido, na nossa alimentação, o ar, a água, essas poluições, a destruição do meio ambiente, a gente percebe que foi um tipo de cultura da destruição. Então a cultura, ela não é composta apenas de aspectos positivos, né? Por quê? Porque ela mostra essa evolução por escolhas, né? Aí essas escolhas que se deram na colonização, na dominação do meio, do uso da tecnologia só para benefício de alguns, isso que a gente precisa evoluir. Então, humanizar o ser humano não é um ser de destruição. Então, isso daí pode ser amadurecido e pode ser construído, né? A cultura é uma identidade, precisa ser questionada quando não humaniza. Então ela tem que ser questionada quando eu uso muitos agrotóxicos. Para quê? Eu estou querendo destruir as pragas, mas acabo destruindo o meio ambiente e acabo gerando mais frutos, alimentos, mas que no fundo é para o lucro, não é para o benefício. Então são elementos que vem aí o Estado para regrar isso e que ele ajuda nessa humanização. Nós vamos até um limite, porque tem que pensar em vários aspectos e não só um aspecto do lucro, da produtividade. Isso que o ser humano ele tem a capacidade de amadurecer nesse sentido. E o aspecto mais importante e essencial na cultura é a linguagem. A linguagem simbólica, porque a linguagem é cheia de símbolo, né? Quando você fala uma palavra, ela tem os elementos aí da tonalidade da sua voz, o jeito de se comunicar. Quando você escreve, dá a você entender, né? Então é uma marca do ser humano. A comunicação, ela não é neutra. Ela o tempo todo ela carrega semântica, sintaxe, no modo de escrever. Se você coloca bom dia em letra minúscula numa mensagem de WhatsApp, você coloca bom dia em letra maiúscula, então são significados diferentes em caixa alta. Você está expressando, querendo mostrar mais. Então tem vários significados que podem ser interpretados aí. Então a linguagem do ser humano, ela pode nos humanizar, ou ela pode trazer muitos elementos também de preconceitos, de separação, de divisão. Então é ela que mostra quem somos nós. Na linguagem não é apenas palavras, né? Elas expressam ideias. Então na filosofia também tem a área da filosofia da linguagem, que no século XIX e XX ampliou bastante, amadureceu nesse sentido. Nós temos aí grandes personagens e filósofos nesse sentido. Wittgenstein é um deles, né? E temos vários outros aí que perpassam esse estudo aí, que evolui na nossa humanização, né? A linguagem é a roupa com que as quais as ideias ganham visibilidade, pode ser complexificadas e compartilhadas. Então a linguagem mostra quem somos nós, né? É ela que nos mostra, que faz com que nós sejamos aí um animal simbólico, né? Não deixa de mostrar o nosso instinto, a nossa natureza selvagem, mas ela traz essa evolução aí da comunicação, dos símbolos. Eu transmito ideias. Igual eu disse, a forma como você comunica,
por mais inocente que você seja, ela transmite ideias suas. O que você quer passar, né? Quando, por gestos mesmo, já transmite, né, o seu jeito. Então aí nós temos uma síntese da semana do conteúdo. Na segunda parte a gente vai detalhar melhor para quem está se preparando, principalmente para o Enem. E as atividades dessa semana é muito tranquila. Depois nós vamos ter um vídeo à parte da atividade complementar, que vai nos ajudar a entender e desenvolver um pouco mais os nossos argumentos. Então nós temos aí todas as questões envolvidas com a relação entre natureza e cultura, uso de símbolo. A primeira questão é de forma objetiva, né? Fazer essa diferenciação entre natureza e cultura. A segunda com o fragmento aí do tema da cultura, na distinção aí entre natureza e cultura, o que mostra a característica, o fato da cultura. Depois nós temos um poema de um poeta, aí para você dissertar sobre os riscos e as consequências de considerar naturais aspectos da cultura, né? Fazer aí uma dissertação envolvendo o poema e falar sobre os riscos e consequências de considerar aí naturais aspectos da cultura, né? Quando nós percebemos que existem coisas que causa, desumaniza mesmo, quando a gente tem certas questões culturais, aí dizer, por exemplo, mulher não pode votar, não pode assumir certos cargos, isso é da cultura, mas e cadê a evolução, humanização nisso? Qual o sentido disso? Você vê que há um retrocesso, né? Há um reacionarismo aí muito grande, que a gente não podemos dizer que tudo que é cultura é evoluído, é algo que o ser humano assim deu passos, né? Por isso que as coisas culturais as questões culturais precisam ser sempre analisadas e reformuladas, né, com o tempo. Muitas coisas mudaram, né? Aí pessoas que são muito conservadoras costumam dizer que as coisas pioraram. Então a gente tem que analisar nesse contexto filosófico, nesse contexto histórico, né? Essas três questões, a terceira dissertativa, a primeira e a segunda objetiva, depois tem a complementar que eu vou gravar num vídeo à parte, faz parte aí das atividades dessa semana 2 do nosso plano de tutorado. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos. Então nessa segunda parte do vídeo nós vamos detalhar um pouco mais sobre esse assunto, que é um dos assuntos mais clássicos dentro da filosofia, refletir sobre natureza e cultura, e até mesmo no nosso dia a dia, na nossa vida prática, é um assunto assim importantíssimo para a gente perceber o que é o ser humano, porque até tem muitas atitudes que a gente costuma dizer que é até dos animais, mas isso daí está relacionado mais ao que nós somos, só que agindo de uma forma muito instintiva e até irracional, que mistura aí aspectos racionais com aquilo que é instinto. Então pode ser que nos tornamos até piores do que os animais em certos aspectos, né? Mas nesse sentido é preciso entender que o animal ele tem ações que podemos dizer que são por instinto. Instinto é quando a gente é regido pelas nossas leis biológicas, que é idêntica na espécie, invariáveis de indivíduo para indivíduo. Então, sempre as leis biológicas refletem na maioria dos animais, mas varia para tipos de um e de outro. Mas está muito presente essa ação em todos os animais. Agir pelo instinto, instinto materno, por exemplo, quando uma mãe que defende seus filhotes, isso é agir por instinto, né? Pela fome, matar pela fome, né? Agora, dificilmente você vai ver um animal matar por prazer. Isso já é algo do ser humano, né?
E tem aqueles animais que a gente fica até espantado. Em muitos vídeos da internet vocês vão ver, você pode colocar aí cachorro inteligente, gato inteligente, tem até outros animais, patos, vários outros que as pessoas criam, até animais selvagens que são criados de forma como se fosse pet e que fazem ação pela inteligência. Essa ação é porque tem uma resposta diante de uma situação que de certa maneira ele até é condicionado, né? Então são situações que são provocadas pelo instinto também. E é interessante isso porque muitas ações humanas a gente vai perceber que se iguala a isso. E não é uma ação que é inteligente no aspecto humano, né? Mas é presente aí nos animais, que a gente pode dizer até um pouco mais superiores, mas que é uma ação flexível. Que as respostas dele variam conforme a situação por causa daquilo que vai correspondendo ali no contexto, principalmente quando é condicionado, né? Já tem o costume de fazer uma ação porque tem uma segurança em volta, tem algo que o instinto leva a essa ação inteligente, de uma resposta que aquele com quem ele convive, né? Ou com o ser humano, que sempre está instigando essas ações, mas não é uma inteligência como nós vamos perceber, não é uma inteligência reflexiva nem filosófica, porque o ser humano ele cria a partir de vários outros elementos que são próprios do ser humano. E é bom a gente destacar isso do que é próprio do animal para a gente fazer essa distinção do que é o ser humano, né? Então, o agir humano ele está relacionado o tempo todo com a cultura. O que é a cultura? Que nós vamos ver isso com detalhe, né? A linguagem nossa humana, que a linguagem ela pode ser dita por palavras, por gestos, está sempre relacionado com muitos símbolos, né? Então ela relaciona com o nosso viver, até mesmo abstrato, das experiências que a gente tem na vida, e nos permite reorganizá-la em outro contexto, dando-lhe novo sentido. Então é ela que nos possibilita o retorno para agir sobre o mundo e transformá-lo. O mundo que resulta do pensar e do agir humanos não pode ser chamado de natural, pois se encontra modificado e ampliado por nós. Portanto, as diferenças entre ser humano e animal não são apenas de grau, porque enquanto o animal permanece mergulhado na natureza, nós somos capazes de transformá-la em cultura. Então, cultura perpassa as modificações que a gente faz do mundo, da nossa volta, né? Então, quando a gente cria uma mesa e começa, ela não é só para a gente colocar objetos, a gente dá sentidos diversos a ela. Quando eu preparo uma mesa para uma refeição e começo a colocar detalhes ali que implicam não só em comer, mas isso daí tem uma questão ética, né? Uma questão estética ali de todo um estímulo racional, um estímulo afetivo também, histórico. Então você vê que o ser humano ele pode dizer a mesma palavra escrita ou falada, mas a forma como ele coloca ali, a intensidade, a força, o jeito, isso tudo pode ser interpretado de diversas maneiras. Então ele não age apenas por instinto, ele tem esse transformar, ele, igual aí nós vimos isso, daí é interessantíssimo. O animal sempre está mergulhado na natureza, ele não transforma. Quando a gente vê uma casa de João de Barro, até pode ter alguma variação, mas você vai ver que é sempre agido por impulso, fazendo sempre aquilo por uma certa necessidade. Ele não tem uma questão estética, ele não tem um expressar algo a partir daquilo. É para ele se proteger, é sempre o sentido instintivo mesmo, que são
aquelas questões mais essenciais de sobrevivência, de necessidade humana, né? Agora a cultura, ela já tem esse ato de transformação, de experiência vivida e de reorganizar, mudando o contexto, dando um novo sentido. Isto é o ser humano. E para isso, quando a gente destaca isso, logo a gente começa a perceber e consegue responder essa palavra, né? O que é o ser humano, né? Então ele supera esses aspectos biológicos, de natureza. Então nós sabemos que ele tem esse elemento que é próprio da natureza e faz parte de todos os seres vivos e constitui todos os seres vivos, né? Tá junto com eles, mas ele também tem esse aspecto do homem sapiens, né? Ele é um homem de sabedoria, um homem capacitado sempre a transformar. Você percebe os aspectos físicos nossos, né? A gente não tem tanto a nossa pele, garra, o cheiro, tudo é fraco em nós, né? Tudo, se for ver, é fraco. Mas a cabeça, nossa inteligência, é o que nos diferencia de construir, de ter a linguagem, de ter sentido para as coisas. Quando você come algo, você ter aquele paladar de distinguir os temperos, ter toda uma finesse. Quando a gente está preocupado só com o instinto, então a gente alimenta de qualquer forma, porque nós estamos ali, podemos estar nesse sentido vivendo igual um animal, né? As necessidades são sempre as básicas. Quando a gente vai além, que é direito, o que é direito nosso, né? Então nós estamos aí produzindo aquilo que é próprio do ser humano, que a gente modifica sempre o estado da natureza, né? Por isso que a ciência está sempre evoluindo nesse sentido. Então há vários sentidos da palavra cultura que faz aí a gente pensar nela diferente e que não, muitas vezes, ela pode se opor e pode complementar, né, a natureza. Então o cuidado é a questão mais interessante que vem desse sentido, que perpassa o cuidado no sentido do culto aos deuses, né? Os deuses, porque é algo bem antigo, né? Essa expressão colere, né, do latim, de cuidado dos homens com a natureza, sempre o sentido aí dos deuses, a presença dos deuses na natureza, o cuidado com o corpo e a alma das crianças, né? Puericultura, para se tornarem membros virtuosos da sociedade pelo aperfeiçoamento e refinamento de qualidades da natureza, que aí tem até o nome do nosso canal aí, Paideia, que é a pedagogia, né? O ato de saber caminhar, de ajudar as crianças a caminharem para fazer o seu processo de cultura, né? Inculturar, entrar na cultura, entrar na diversidade, e é muito interessante isso. Isso nos leva a pensar o que é o ser humano e perceber quantas e quantas vezes o ser humano age de forma ou animal. Eu sempre digo, igual animal não é porque o animal está mergulhado na natureza. Quando ele faz certas coisas usando a razão, o instinto, então isso daí já é algo diferente, que alguns vão dizer até é um monstro, né? Quando ele faz uma maldade, quando ele usa o instinto e a inteligência para fazer essa maldade. Assim, eu destaco algumas características importantíssimas para a gente perceber o ser humano como ser cultural, né? Homem cultural, que é a produção humana. Sempre ela produz intrinsecamente, tudo que nós produzimos de cultura está dentro dessa produção, valores, sentimentos, tem história humana. Por isso que hoje, quando a gente vê muitos elementos que são artísticos, mas que são produzidos por máquinas, por fábrica, então perde muito essa característica humanizante. Porque as coisas, uma música, por exemplo, de repente você tem um computador que pode produzir uma música. Esses dias mesmo, vendo uma reportagem, né, na Coreia do Sul, desenvolvimento de computadores que produzem falas.
Mas isso é cultura? Porque a cultura ela tem sentimentos, tem valores, tem história humana. Então é uma pergunta, não quer dizer que é já uma resposta contra o desenvolvimento das máquinas, né? Mas, por exemplo, um quadro que é produzido à mão e outro quadro que é produzido por uma máquina. Então, mesmo o final tendo as mesmas características físicas ali do quadro, artísticas, e aí? O que entra ali? O que é cultural, né? Porque a cultura ela tem muitas ideias, as verdades vivenciadas das experiências. E ela é ensinada. A cultura não é algo assim morta. Ela é sempre transmitida de geração em geração. É ensinada. A cultura ela não é algo para ver, para experimentar, para consumir apenas, não. Ela é interiorizada, ela é assimilada e depois ela é passada para outras gerações. E outro aspecto interessante, que é uma pergunta que a gente pode sempre fazer, por que aspectos culturais mudam? Porque talvez eles foram construídos como base elementos que depois foram encarados como intolerância, racismo, preconceito. Igual quando a gente fala assim, determinadas culturas, até pouco tempo atrás, né? Essa fala, homem não chora. O que está por trás disso, né? É algo cultural que tem uma questão de dominação masculina, de uma visão errada da mulher. Então isso daí tem que mudar quando você percebe isso. Então o ser humano, quando ele percebe que por trás de certas questões culturais, aqui eu pus falas, mas tem ações, tem vários elementos que a gente pode dizer, imagem também, né? Aqui nós temos uma imagem de uma mulher de cabelo curto, ou pode ser um homem, mas vamos dizer, relembrando aí as mulheres que têm cabelos curtos. Há um tempo atrás, cortar o cabelo era se identificar com o homem. Então padroniza a mulher, padroniza um homem, padroniza, isso cria E muitos tentaram quebrar esses paradigmas, muitos foram mortos, outros desprezados, né? Então você vê que a mudança cultural não é tão fácil. Aí quando você tem uma mudança, você vai ter grupos hoje em dia que querem voltar. Se perdeu os valores, então sempre tem essa resistência, né? As mulheres são naturalmente frágeis e sensíveis. A pergunta logo que você faz, o que é ser frágil e sensível? Você está pensando em quê? Está pensando na força física? Porque frágil e sensível, de repente, em certas situações, as mulheres são muito mais fortes do que os homens. Os homens são fortes e racionais. Na maior parte das vezes, os homens são até menos racionais. Porque as mulheres elas têm domínio de várias questões, têm muito mais facilidade para lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Mulheres não podem ser sacerdotisas, até hoje em várias religiões há esse preconceito da mulher ainda. Então eu aqui destaquei as questões de gênero, né? Mas pode aparecer muitas outras, questões religiosas, questões de trabalho, várias coisas que são culturais em relação à criança, né? Até uns séculos atrás a criança era um mini adulto. Depois de um certo desenvolvimento cultural e de lutas por direitos, as crianças foram encaradas como crianças, né? Então você vê que a cultura ela vai mudando porque ela vai mostrando coisas que precisam ser mudadas. E é importante que ela mude, né? Então nós percebemos aí que quando a gente fala o que é o ser humano, é algo aberto, em construção e que tem todos os elementos, características que fazem com que ele não é nem animal, nem objeto e qualquer outra coisa, a não ser aquilo que tem que se perguntar para conhecer o que é o ser humano, é a questão o que é cultura, né? Para nós passarmos pela questão do Enem, tem uma questão aí de 2012, em que nós temos uma questão específica sobre filosofia e que passa por
vários temas, tanto em questão de ciência e religião, visão de mundo, e nós vamos analisar aí. Essa questão ela traz 2 textos, né? Um texto sobre os pré-socráticos, no caso aqui Anaximenes de Mileto, aquele que defende que o ar é o princípio de tudo, e um texto da Idade Média do filósofo e teólogo Basílio Magno, do século IV depois de Cristo, do século VI antes da Era Comum, antes de Cristo, né? E nós temos esses 2 textos, já a gente vai ver o enunciado. Então o texto 1, Anaximenes de Mileto, disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensadas. Transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Isso daí é um processo que Anaximenes mostra para dizer que o princípio de tudo, ele é um pré-socrático. Todo pré-socrático, ele tenta explicar o universo a partir de um elemento, a physis, né? E ela que é o arquê, que é o princípio de tudo. Ele explica aqui de forma racional, mostrando todo o processo de desenvolvimento em que o ar é o princípio de tudo. Beleza, guardem isso daí. O segundo texto, Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como Criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdos se nos apresentam em face dessa concepção, as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensina os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Você vê aqui, percebe que ele faz uma crítica aos filósofos pré-socráticos, que eles estão querendo confundir as pessoas. Porque quem é o princípio de tudo? Deus. Ele tem um discurso mais teológico. Ele não apresenta evidências igual o pré-socrático, mas ele explica de forma teológica que Deus é o princípio de tudo. Beleza, vimos o texto 1, texto 2, e agora vamos ver o que é o enunciado. Aqui nós temos como enunciado, falando assim, filósofos dos diversos tempos históricos, então diversos tempos históricos, tanto os pré-socráticos como os filósofos da Idade Média desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na fundamentação teorias que, assim, essa questão é muito tranquila. Vocês podem ver que a explicação está até no enunciado aqui, ó. Filósofos que desenvolveram teses para explicar a origem do universo. Então aqui, o que tem em comum nas duas fundamentações? É claro que um critica o outro, mas o que é comum ali que eles estão querendo explicar? É a origem, a pergunta sobre a origem de todas as coisas. Então, o princípio, Basílio defende que é Deus, e Anaximenes que é o ar. Um de forma teológica, outros filosóficos. Mas o que é comum ali entre eles? Que eles estão defendendo o princípio de todas as coisas. Então, a letra D, o que está falando? Postulavam. Aí a gente tem que saber o que é postular. É defender, é clarificar a ideia. Um princípio originário para o mundo. Então defendem que há um princípio, que algo surge dele, originário para o mundo. Então a pergunta sobre a origem de todas as coisas é uma questão que moveu a filosofia desde seu nascimento na Grécia Antiga, na tentativa de abandono do pensamento mítico fundamentado em imagens e fabulações. Buscou-se uma explicação lógica e racional para um princípio original do mundo. Então a filosofia buscou desprender da mitologia, né? Por isso que a filosofia nasce para desprender. Por quê? Porque ela procura de forma racional explicar a origem de tudo. E o Basílio, que é um
um religioso, um teólogo medieval da igreja, ele defende também, mas só que ele defende que Deus, que é o princípio de tudo. Mas o que é comum entre eles, que há um princípio originário para o mundo. Essa é a resposta certa. Agora vamos ver as outras. Por que elas não são a certa? Olha a letra A. Eram baseadas nas ciências da natureza. As ciências da natureza, que estudam o princípio da natureza, é só o grego. É só o Anaximenes que defende. Então a ideia dele é baseada, mas não é o Basílio, a ideia dele de que o princípio é Deus, então não é a ciência da natureza. Então para ele não é. Então aqui está perguntando o que é comum, o que tem numa e que tem noutra. O que tem numa e que tem noutra, que os dois tentam explicar que o universo tem um princípio, mas que um vai para um lado e o outro vai para o outro. E aqui está defendendo que o lado do Anaximenes está indo. No número 2, refutavam. O que é refutar? É recusar, negar. É você derrubar a teoria de filósofos da religião. Não, no caso do Basílio, ele era teólogo e filósofo da religião. Então, ele não estava derrubando ele mesmo. Até que o Anaximenes não vai direto criticar Deus, mas ele supera essa questão de deuses. Então é uma explicação mais filosófica. Mas só que o Basílio não. Ele não refuta, ele não nega. Ele até defende que Deus é o princípio de tudo. Então observar aqui, sempre olhando os dois, ó, o que é comum. Então a resposta tem que estar nos dois. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas? Não. Até que o Basílio, você pode dizer que, já que ele está falando de Deus, tem uma certa coerência aí com os mitos, porque tem a questão do sobrenatural, do Deus, né? Mas o Anaximenes não. Então não tinham, os dois não tinham origem nos mitos, porque a filosofia dos pré-socráticos é para derrubar os mitos. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas? O Basílio, sim, mas o Anaximenes, não. Ele vai dizer que quem gera tudo é o ar, que é um elemento físico. Ele não está falando de Deus, não está falando de nada. Então vocês podem observar que sempre uma delas vai servir para um, mas não para os dois, porque o enunciado, o que tem em comum nas duas fundamentações, o que tem em comum. Então o aluno, quando pega essas questões de filosofia ou qualquer outra no Enem, você tem que observar o que está pedindo. E na hora, é claro, por isso que é bom um pouco de leitura, porque você tem que saber alguns significados de palavra, né? Qual postular, você tem que saber que isso daqui é defender um princípio originário para o mundo. Beleza? Então esses detalhes é bom, você que está aí nos ouvindo, acompanhando o nosso canal, sempre está olhando nossos vídeos para observar, principalmente quem vai fazer Enem, para observar essas questões e os detalhes. A gente fecha indicando aí o filme Ágora. Ágora é um filme muito interessante dentro da filosofia, tem aí na internet, quem tem assinaturas de canais de vídeo aí tem na internet. Pode estar aparecendo também como nome de Alexandria, que é a cidade famosa do Egito, que tinha uma grande biblioteca lá, que depois botaram fogo nela. A Ágora é o lugar onde os gregos se reuniam em Atenas para discutir sobre filosofia. E é o lugar onde as pessoas discutem para filosofar ou para discutir questões sobre a cidade, né? E esse lugar pode ser uma sala de aula, pode ser uma câmara de vereadores, de deputados, uma praça, é o lugar onde se encontra para discutir as questões da cidade. E conta sobre uma filósofa, Hipátia, ou Hipatia, em alguns que vão aparecer, né? É uma filósofa mulher, que é coisa rara na história da filosofia, está ali no século IV, V depois de Cristo, é uma época da dominação romana.
Então é uma época também que os cristãos têm umas alas, alguns grupos muito fanáticos, então ela vai ter um embate aí nesse filme entre filosofia e religião. As pessoas fanáticas na religião vai criticar ela, então vai ter umas perseguições. É um filme que a gente reflete muito sobre essa questão da relação da filosofia com a religião. Indicamos aí e serve como um ponto também de interesse para a gente mergulhar no estudo da filosofia. Bons estudos, boas leituras e até a nossa próxima aula. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal e deixar o like também. Um abraço a todos.